Vivemos em um tempo secular na pós-modernidade em que os altares de algumas igrejas se parecem mais com palcos mercantilistas, como shows, entretenimento na inversão de valores, do que realmente representa a casa de Deus, o altar, o lugar de adoração. Devido a esta preocupação, precisamos entender qual é o propósito do altar em que temos em nossos templos e a nossa vida como altar. E a paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao EBD 10, um resumo da lição da Escola Bíblica Dominical, de forma simples, prática e objetiva, em 10 minutos, para facilitar a continuação dos seus estudos e pesquisas neste assunto. Terceiro trimestre de 2020, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Comentarista, pastor Eurico Bechstein. Estamos na lição 3, o despertamento renova o altar, de 19 de julho de 2020. Mas o que é um altar? A minha vida como altar e templo do Espírito Santo e a importância do renovo contínuo nesse altar. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Aleluia. O texto áureo nos diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 de Reis 18:30. Na verdade prática é enfatizado: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição, com foco no altar, no renovo do altar e a reconstrução do altar, está em Esdras 3, 2 e 5, 10 ao 13. Introdução. O altar, de acordo com as Escrituras, era um lugar construído para que nele se oferecessem o sacrifício e holocaustos de animais. Era um testemunho perpétuo, um favor, sentia-se nele a manifestação divina, significava a presença de Deus, santificava as ofertas e era um lugar onde se realizava o culto dos fiéis com o Senhor. Pois tais razão, o altar era respeitado e reverenciado. O primeiro altar foi erguido por Noé, Gênesis 8:20, em gratidão a Deus pela salvação de sua família. A Bíblia diz que e o altar será santíssimo e tudo que tocar será santo. Êxodo 29:37. Também sabemos que o altar é um lugar de sacrifício, Levítico 4:24, e de perdão, Levítico 4:35. No Antigo Testamento havia diversos tipos de altares. O altar de terra, Êxodo 20:24, para um sacrifício momentâneo, visto que alguns eram nômades. Tínhamos o altar de pedras, Êxodo 20:25, para consagrar um local para sempre ao Senhor. O altar de madeira, em Êxodo 27:1, para ser carregado por onde forem pelo deserto. E também o altar banhado a bronze, Êxodo 38:1 e 2, para suportar o fogo e perdurar, bem como o de ouro, Êxodo 39:38, para ministrar as orações permanentemente ao Senhor. E nesse contexto, houve um período na história do povo de Deus que os reis de Israel pecaram contra o Senhor e edificaram altares para si mesmos. Mas estes não eram o verdadeiro altar do Senhor e precisavam ser derrubados. Segunda de Reis 23:12. Assim como todo altar que não fosse para o Senhor. Deuteronômio 7:15. Primeiro tópico: o despertamento conduz o homem ao altar.
Temos a necessidade de nos achegarmos mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus, pois Cristo é o centro da nossa comunhão para com Deus. E no primeiro ponto, os judeus sentiam essa necessidade deste acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O propósito que trazia no coração ao retornar do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, em Esdras 3:3. Assim, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, no texto de 1 Reis 18:16-40, no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Depois sacrificou nele, orou ao Senhor, e o fogo desceu, e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto, da restauração daquele altar. Tópico 2, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Velho Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. Já no Novo Testamento, através do sacrifício de Jesus no Gólgota, é o grande acontecimento para o qual apontava profeticamente. No Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus, através da sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Terceiro tópico, cuidado com as imitações. O estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm as características do verdadeiro despertamento espiritual. Já no tempo dos apóstolos, havia movimentos que realmente tinham a aparência de sabedoria, devoção voluntária, humilde e de disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne, conforme Paulo em Colossenses 2:23. O profeta Malaquias faz alguns questionamentos sobre o altar. Malaquias 1:7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível? O profeta Malaquias questiona por que o povo profanava o altar, oferecendo pão imundo, ou seja, entregando as ofertas indesejáveis ao Senhor e desprezando o lugar santo. Isso ainda acontece quando as pessoas fazem do altar um lugar comum, se apresentam de maneira imprópria e com o tempo começam a não sentir mais a alegria no altar e nem a presença do Espírito Santo em seu altar na sua vida. Mesmo que o altar seja um local, contudo deve ser um lugar santificado. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios. Consagrarás o altar e o altar se tornará santíssimo. Êxodo 40 e o verso 10. Não podemos usar um lugar consagrado a Deus para dar glória aos homens. João 5:41. No Antigo Testamento, para subir ao altar era preciso reverência e convertes apropriada, um vocabulário apropriado, com reverência e santidade. Êxodo 20:26. Hoje estamos na dispensação do Espírito Santo e não podemos deixar de respeitar o lugar de adoração. Estar diante do altar da igreja exige muito respeito, reverência e temor a Deus, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12:29. E tudo que se faz no altar, na igreja, no templo, tem que ser com decência e com ordem. 1 Coríntios 14:40. Embora que hoje estamos no tempo da graça e temos a alegria e liberdade pelo Espírito Santo, não podemos negligenciar a seriedade do altar para que, em nossos excessos,
sensacionalismos e abuso dos dons, venhamos a banalizar o sagrado, tendo por comum aquilo que é santo, sagrado e consagrado ao Senhor. Conclusão: se o altar é um lugar santo e consagrado, bem como a minha vida, o meu altar, templo do Espírito Santo, devemos viver em temor, santidade e reverência, na busca contínua da manutenção, do renovo espiritual e do despertamento, o avivamento. Hoje Deus não usa mais altares passageiros, transitórios, feitos de terra, nem altares de pedra, que podem ser destruídos, ou de madeira, para ser carregado, mas Deus quer usar as nossas vidas para manifestar a sua presença. Paulo, certa feita, esteve em um templo pagão e viu diversos altares e soube diferenciar todos eles, até encontrar um altar diferente, onde estava escrito ao Deus desconhecido. Atos 17 e 23. O apóstolo Paulo desceu àquele altar e estrategicamente pregou para o povo, declarando que o Deus a quem serve é maior que tudo e todos. Criou o universo e nos salvou por um sacrifício verdadeiro do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Aleluia. Que o Espírito Santo continue nos despertando e renovando o nosso altar a cada dia. Muito obrigado pela sua atenção até o final dessa EBD 10, um resumo em 10 minutos da lição, e que Deus continue abençoando a sua vida, família, ministério, classe EBD, na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe.